Se você contar os dentes daqui até lá, são 8 para cá, 8 para cá. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, ré, mi, fá. Isso aqui é uma escala musical, uma coisa linda. Cara. E o dente do siso, é o pulo da oitava seguinte. E ele está ligado à capacidade individual de decidir. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele não tem espaço, quando ele não cabe na boca, é porque durante o processo de crescimento e desenvolvimento, nos tolheram a possibilidade de termos a total e plena capacidade de decidir por nós mesmos, o que nos daria autonomia plena, Hoje tem um convidado muito especial, que vamos falar de boca, dentes, biocibernética bucal. Deixa eu convidar ele. Deixa eu ver, ele ainda não está na área. Alô! Tudo bom? Tudo! Deixa Espera que eu estou colocando meu fone. Tá bem enquadradinho? Isso. Boa tarde, bem-vindo. Gratidão por ter aceito o meu convite. É lógico que eu tive que dar uma forçadinha, né? Mas eu fui convincente. Foi não, Conceição. Então, meu convidado... Tudo acontece na hora certa. Não é? O doutor Hamilton Ramírez é uma pessoa que eu conheço, segundo ele, desde 2002, mas é desse século. E, na verdade, meus filhos, quando pequenos, eles se tratavam com a biocibernética bucal, mas eu não conheci o Hamilton. Eu fui conhecer depois, quando meus filhos já eram adolescentes. E foi muito legal, porque eu fui para mim, eu fui para cuidar da minha boca, dos meus dentes e tal. Daí eu conheci mais profundamente, porque a doutora que cuidava dos meus filhos, ela não falava muito, ela não explicava muito. Então foi com o Hamilton que eu aprendi mesmo, né? Porque o Hamilton é discípulo direto do Mário Baldani, ele vai explicar um pouquinho mais, gente. Mas assim, o primeiro motivo por ele estar aqui é que eu estou lançando o meu novo filhote, né? Que é o Poder de Cura do Limão. É um livro alta maturidade, né? Porque ele já vendeu mais de 500 mil cópias pela editora Laúde. Tivemos no caderno Bem Viver, Bem-Estar da Avon, ou seja, ele está distribuído no Brasil todo, mas agora ele está pela editora Planeta, que é a top 5 do Brasil, top 10 do mundo, é das 10 maiores editoras do mundo. E a editora Planeta me convidou para fazer parte, né, do selo Academia, inaugurando a questão da alimentação, estilo de vida, qualidade de vida. Então, estou muito feliz, porque realmente o limão é um abre-alas, né? Ele traz leveza, ele traz luz, ele traz olfato, ele traz salivação. E é por isso que eu convidei o Hamilton, porque toda vez que nós tentamos falar alguma coisa sobre o limão, sempre aparece algum comentário dizendo, e os dentes? E não afeta os dentes? E o que faz com os dentes? Assim, por mais que fizesse mal, que não é o caso, nós vamos falar sobre isso, o limão faz tanto bem, tanto bem, tanto bem, tanto bem, que nós temos que dar um jeito de consumir o limão com canudinho, de alguma forma, mas não será isso que vai impedir o bom uso dessa fruta tão solar e sagrada. Mas vamos lá, Hamilton, fala de você, fala do que é essa formação tão louquinha que se chama biocibernética bucal. Nossa, quando você explica como que nós nascemos... Não, fala você. Só você para falar. Primeiro, eu queria te agradecer. Eu que tenho que te agradecer pela oportunidade de estar conversando com você, com todo mundo que está nos assistindo. É realmente uma responsabilidade. Eu fico muito feliz, viu? Muito honrado pelo convite. Que bom. E o limão, Conceição, de fato, nós nos aproximamos pelas duas paixões que vivemos, né? Você pela do limão e eu pela biocibernética. Porque eu me lembro quando eu te conheci num curso que eu estava dando em Campinas, você lembra? Lembro. Você foi com uma paciente minha que chamava Laura. Isso. Ela que te levou. Foi. Isso, então. Laura E aí ela me falou, porque eu sempre fui um admirador do limão, sempre.
Depois eu te contei a história, né? Sim. Sempre fui um admirador do limão, conhecia muito pouco sobre o limão, mas me sentia sempre muito bem aproximado do limão em qualquer circunstância, assim, eu recorria ao limão. Tanto que os meus filhos até hoje brincam comigo quando eles ficavam doentes, você batia o pé, falava, toma limão, é limão. E eles acham que o limão cura tudo, e é isso mesmo. É louco dizer que não, é verdade, é verdade. Então foi pelo limão. Parabéns pela relançamento do teu livro, espero que você tenha bastante sucesso e que ajude muita gente, como você já faz, né? E essa coisa do limão, eu acabei de dar uma entrevista para a Rádio CBN e revista para a Pétria Chaves, faz meia hora que eu terminei a entrevista, e foi muito gostosa, foi uma delícia. Aliás, toda entrevista que eu dou, que eu recebo, eu fico encantada, porque é a oportunidade de estarmos compartilhando. Mas eu falei na entrevista exatamente isso que você acabou de colocar, que o limão ele é mais do que um agente de cura, ele é um agente de reset, de retificação. Então, quando nós estamos adernados, quando nós estamos fora, né, de escala, fora da potência, fora da vitalidade, fora da juventude, da jovialidade, fora da digestão, ele te dá a oportunidade de se aproximar desse lugar de saúde. Mas quem vai se curar, quem vai perpetuar essa saúde, vai ser o teu corpo. O limão é uma ferramenta, né? Então, um agente. É uma boa ferramenta, né? Que não pode faltar. E a coisa mais linda que me toca profundamente sobre o limão é quando você fala que é a fruta que mais absorve a luz do sol. Sim. Isso, você imagina o poder de uma fruta que absorve totalmente a luz do sol. É a que mais absorve a luz do sol. É a que mais, porque toda fruta, a natureza da fruta é essa, ela fica em pontos estratégicos da planta, recebendo luz solar, às vezes ela até fica na sombra, mas ela tem ferramentas para captar a luz solar, os fótons e tudo mais, para ela atingir a maturidade. E nesse processo, ela recebe a informação, além da luz solar, ela recebe a informação água, capta água. Então, a fruta ela é muito solar e muito hidratante. E a estratégia da fruta, ela fica, quando ela está madura, ela tem tanta água, ela está tão pesada que ela cai do pé. Essa é a estratégia da natureza. Foi muito legal você falar isso, porque de todas as frutas da natureza, que são centenas, milhares de frutas, das estudadas, a que mais consegue acumular energia do sol, isso você é científico, você mensura, são os cítricos, entre eles o limão, né? O limão. Então é a fruta mais solar da humanidade. Você comeu limão, você consumiu limão, você botou um pouco de sol dentro de você, né? É isso aí. E sol, não precisa dizer mais nada. Né? Sem ele não vivemos, né? Sol é vida. Então, olha, eu de novo agradecendo o convite. E sempre é muito difícil, né? Eu posso me apresentar, mas é sempre, quando você fala um pouco do seu trabalho, né? Do que você faz, né? Então, obviamente que não tem como esgotar esse assunto. Né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Hamilton, eu tenho 57 anos, vou fazer 58 anos, e agora o mês que vem, opa, tá vendo? E trabalho, eu costumo dizer que eu não sou dentista, né? Eu trabalho no lugar, você é o quê? Eu sou arquiteto, sou nutricionista. Eu estou dentista há 36 anos já, sendo 30 deles dedicados à biocibernética bucal. Né? Para quem não conhece, a biocibernética bucal é um estudo profundo do ser humano, tendo a boca como a referência máxima da expressão humana. Então, a boca ela tem uma representação assim imensurável, universal. É uma coisa... eu costumo dizer sempre, para quem me conhece, né? Quem já me conhece já ouviu falar isso várias vezes, que eu, apesar desses 36 anos de odontologia, vendo boca, né? Poderia dizer que eu seria um especialista em boca, né? Sei tudo sobre boca, né? E depois que você entende que a boca ela traduz um
processo muito mais amplo do que simplesmente sorrir e comer. Aí você percebe, e eu hoje deponho assim, né, dizendo que eu não sei absolutamente nada de boca ainda, eu sou um aprendiz de boca, não é? Muito, agradeço demais ter tido a oportunidade de conhecer essa figura que você citou, que foi o Mário Baldani, e além dele, um outro saudoso amigo, o Edson. Eu não sei se você chegou a conhecer o Edson no consultório que você ia lá em São Paulo. São meus grandes mestres e é por eles que a gente ainda batalha, né? Costumo dizer que eu imagino que eu sou na odontologia o que você é para a indústria alimentícia, sabe? Mais ou menos assim. Eu tenho a nossa visão de boca, né? Ela amplia muito mais, né? E consequentemente você acaba sendo crítico a alguns tipos de intervenções que a odontologia convencional faz, por não entender a boca como sendo a expressão máxima da singularidade e a expressão máxima de um potencial humano. Depende que a nossa boca esteja numa relação apropriada para aquela pessoa, refletindo todo o potencial dela. E a boca, ela traduz isso, né? Então, quando a gente não olha para a individualidade, para a boca olhando para esse ângulo, né, as intervenções que você acaba fazendo na boca, apesar de tecnicamente muito bem feitas, e hoje a odontologia está de parabéns pela evolução técnica que teve, né? Materiais, né? Coisas... muitos materiais, muitos recursos, é impressionante. Coisas maravilhosas, impressionantes e tal. Mas o conceito que está por trás disso, não é que é o problemático, porque quando você não entende a boca como sendo uma expressão daquela individualidade e você tenta padronizar uma relação para todos, né? Você padroniza uma coisa, aí você vai errar, vai errar. Assim, eu tenho essa característica, quem me acompanha já sabe, que assim, eu acho que por causa desse estilo de vida, alimentação que eu faço, que eu sempre, desde criança, eu tive esse tesão por plantar, por colher, sabe? É uma coisa muito que nasceu comigo, está na minha genética. E eu acho que por isso eu recebo de presente estar conectada com pessoas muito especiais. Ou sou eu que tenho o olhar, ou é o universo que me manda e eu consigo fazer esses fios dourados. Eu digo assim, que quando eu conheço algum profissional, eu conheço o melhor, né? Ou os melhores. Imagina. Juro. Hamilton, essa palestra que eu assisti em Campinas, perguntaram aqui se você é de Campinas. Você está morando em Campinas, mas você, na verdade, é de São Paulo, né? Eu sou natural de São Paulo. Isso. Estou morando em Campinas há 3 anos e atendo em Campinas e em São Paulo. São Paulo. Então, quando eu assisti essa palestra do Hamilton com o sócio dele na Bioaxis, né? Que é o Maurício, foi o Maurício. Eu assisti essa palestra e ela nunca mais saiu de mim, porque essa é uma coisa que eu tenho, uma memória de elefante, sabe? E até outro dia eu achei o papel, porque eu sou sinestésica, eu anoto tudo. E aí eu achei o papel da sua palestra. Você falou foi por você que eu conheci o Rabino Newton Bonder, né? Então, assim, eu não esqueço. E eu recomendo, gente, quem puder assistir uma palestra do Hamilton, seja vivencial, presencial, ou seja online, assista. Com ele eu aprendi coisas até simples, como usar a semântica para entender a essência daquela palavra, daquela frase. Foi com o Hamilton que eu aprendi isso, sabe? Então, assim, eu quando estou diante de uma pessoa que sabe muito, eu fico em silêncio e escuto e absorvo, sabe? Não é um vampirismo, é um pote vazio, né? Que se enche de coisa boa. E nunca mais esqueço. Eu tenho esse privilégio. Assim, eu digo sempre que se eu tiver que morrer hoje, tudo bem. Porque eu conheci tantas pessoas incríveis, mas tantas. E assim, eu não conheci o Baldani. Mas, através de você, eu tenho um pouco de noção de quem que é o Baldani. E também da Dalva Dambros, que foi minha dentista por um bom tempo. E com a Dalva, uma vez, eu chorei na cadeira. Porque ela foi a primeira pessoa que olhou para minha boca de verdade, né? Assim como você, mas ela olhou
e manifestou, e colocou isso, né, poeticamente para mim, e ela viu coisas na minha boca que outros dentistas tinham visto, mas não incomodava eles, né, e me incomodava. E quando ela viu aquilo, e ela me viu como uma pessoa especial, porque a minha boca é especial, é única, eu chorei ali na cadeira, sabe? Eu acho que isso é uma proposta da biocibernética bucal que você realiza muito bem. E eu gostaria que você falasse uma fala que está no teu Instagram, depois quem puder segue ele, se bem que ele não é muito ativo, mas agora ele vai ser. Você está me obrigando a ser. Não estou obrigando, estou convidando. Modo de dizer. De dizer. Então, essa questão... Nós vamos falar do limão, tá, gente? Por favor, mas vocês têm que ouvir o que o amigo... Porque assim, eu sei que todo profissional puxa a sardinha para o seu lado, né? Então, quem trabalha com dermatologia vai falar, não, o sistema dermatológico é o mais importante da humanidade. Cada um vai puxar o seu... Mas, assim, o que o Baldani e o Hamilton falam sobre a boca é tão pertinente e é uma coisa tão inédita que eu preciso que você fale um pouquinho sobre como que nós nascemos e o que a boca tem de diferente nessa história. Você pode falar, assim, em síntese? Posso tentar, rápido. Bom, mas antes eu não tenho como falar. Eu fico muito feliz com tudo que você falou. E agradecido demais por ter sido um translocutor entre você e o Mário Baldani. Mas eu tenho certeza que eu não tenho fluência nesse idioma do Baldani, então eu passei muito pouco do que eu recebi. Né? Mas a gratidão é a quem trouxe isso, né? Na verdade despertou isso. Né? Então é a eles mesmo que eu tenho que ser grato. Né? A eles. Então, a boca... Falando um pouquinho assim mais, uma maneira mais simples, né? Quando a gente nasce, quando o ser humano vem a este mundo, ele vem com o corpo físico prontinho. Não tem nada para se aprontar. Nós nascemos, eu brinco, falo que a gente nasce e a gente só, fisicamente, a gente só cresce, né? Tudo cresce. Mas você tem todos os órgãos, você está tudo funcionando. Tudo pronto. A única estrutura que não está pronta é a boca. A boca não está pronta. Né? A boca demora 28 anos para ficar pronta. 28 anos. Né? Que é o tempo, né? um ano de Saturno, né? O tempo que o ser humano demora para desenvolver as principais características como ser humano. Né? Que são, a principal delas é a capacidade plena de reflexão e de desenvolver uma razão própria da vida. Né? Ele consegue isso a partir dos 28 anos. Né? Então, a boca, ela acompanha, né? a construção da boca, ela vai acompanhando esse desenvolvimento. E nela vai sendo refletido tudo que essa pessoa viveu. Tudo. E os dentes, né, eles vão se colocando na boca e vão formando um arranjo que é totalmente singular, que é daquela pessoa. Não vai existir duas pessoas com a mesma boca, não existe essa possibilidade. A digital, né, que já está pronta, com 3 meses de vida intrauterina, a digital está pronta, a gente sabe que eu sou você, você é você. Mas só que com a digital eu só sei isso. A boca, como ela revela, ela vai se revelando ao longo dessa grande construção física, emocional, mental, espiritual do ser humano, o arranjo dela vai sendo organizado conforme isso vai sendo organizado. E chega na completude disso aos 28 anos, que é quando a gente completa o crescimento físico. O dente do siso, o último dente quando ele nasce, né, que é o dente da decisão, o dente que nasce aos 21 anos, quando ele fecha o ápice, completou o crescimento. Dali para frente a gente vai viver as possibilidades do que foi programado ao longo desses 28 anos. Né? Quando você olha para a boca assim, outro dado, por exemplo, o ser humano ele tem 32 dentes. 32 dentes. E não tem esse número não é por acaso. Só a nossa espécie tem esse número. E por que é 32 dentes? Essa pergunta é uma pergunta simples, qualquer dentista vai saber responder. Mesmo não sendo dentista, alguém sabe responder. Nós temos 32 dentes.
Por que 32? Por que não é 28? Por que não é 30? Ah, porque geneticamente fomos programados a ter 32. Perfeito. Resposta certa, né? Então, mas continua sem resposta. Por que 32? Eu hoje entendo isso, olha que coisa simples. Se você contar as suas articulações do cotovelo para baixo, porque aqui não é articulação, aqui é um desmembramento, como a coxa femoral, você vai notar que você tem 16 articulações nesse braço, 16 nesse braço. São 32 articulações. 16 articulações em cada perna também. E na coluna, você tem 32 espaços intervertebrais. E você tem 32 dentes. Então, e só essa colocação, já você tem que olhar para a boca de uma maneira diferenciada. Sim, é arrepiante, é de arrepiar. Então, isso abre um leque de coisas, Então, a boca, além de você saber quem é quem, até se usa isso, até hoje, se a pessoa morrer, não tiver outra forma de saber quem é, ela vai olhar na arcada dentária, porque a arcada dentária não há, não haverá e não houve alguém com a minha arcada dentária, ela é minha, não é? Então, pela arcada dentária, eu sei que eu sou eu, e como ela é construída ao longo desse desenvolvimento da individualidade, florescer pleno do ser humano, ela também revela, né, quem é aquela pessoa. Quem é aquela pessoa. É então, muito lindo. Agora, dentro disso tem um leque, né? Você sabe como... Você já fez um seminário comigo que a gente fica o dia inteiro falando, não acaba, não esgota. Né? Eu já tive a oportunidade de ficar uma semana inteira falando para as pessoas e não esgota. Porque você entra em meandros aí de coisas, de conhecimentos, de vivências e tal, que é impressionante o quanto isso abre de caminho, né? Me pergunto, por que isso não é falado, não é conhecido, não é mais conhecido? Não? Exatamente porque é simples. Por que é simples? Porque bastaria eu praticar isso na minha própria vida. Se eu construir a minha vida dentro de padrões mais adequados, eu vou entender o processo todo. Mas as pessoas não praticam, né, em si mesmo. Então, a primeira vez que eu acessei essa informação de forma muito sutil foi quando o meu filho Diego, ele tinha os dentes um pouco acavalados. E aí, um dentista convencional disse, não, tem que arrancar 2 dentes para criar o espaço, porque o maxilar dele não tem espaço para todos os dentes. Eu falei, cara, isso é muito ruim. Como assim o meu filho, com 12, 13 anos, arrancar 2 dentes para ter os dentes bonitinhos? Meu Deus do céu, isso não me fez bem. E aí eu conheci a doutora Roberta, que ela conseguiu, com uma dinâmica muito interessante, todo dia, nós íamos abrindo, e o maxilar dele expandiu, cresceu o suficiente para acomodar todos os dentes, e ele não arrancou nenhum dente, porque eu acho absolutamente invasivo. Eu nem sabia o que significava arrancar aqueles dentes, mas você pode falar isso. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou sobre o siso, porque é muito comum as pessoas arrancarem o siso. Aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a extração de dente. O que isso significa? Então, você vê como é difícil? Para eu te responder isso plenamente, a gente ficaria aqui 1 hora conversando. Meu Deus, olha aqui, sai. Eu tenho que escolher um caminho, não é? Tem que escolher um caminho. Tá. Né? Então, assim, respondendo a questão do dente do siso, né? Por que muita gente não tem? Tá? Eu vou responder o final da minha... Se eu respondesse inteiro, eu vou responder o final. Né? O dente do siso é o último dente a nascer, ele nasce aos 21 anos de idade, que é quando o ser humano está tendo um amadurecimento pleno da capacidade individual de tomar decisões por si mesmo. Até legalmente, é aos 21 anos que o ser humano é considerado de idade maioridade, né? E responsável pelos seus próprios atos. O dente do siso é um marco. Todos os dentes são marcos de amadurecimento físico, emocional e mental. Cada dente nasce numa determinada idade. Só para voltar um pouquinho, né? O primeiro dente que nasce em nós são os primeiros molares, mas aqui o mais visível para as pessoas é quando nascem esses 2 dentes da frente, os incisivos, né? Você vê, Rudolf Steiner, que foi um
pedagogo, né, famoso, criador da pedagogia Waldorf, ele já pressentiu e sentiu isso e entendeu que ele só poderia ter noções abstratas, então aprender o alfabeto, aprender a ler e escrever, a partir do nascimento desses dois dentes daqui. Por que que ele sabia isso? Porque só quando esses dentes nascem, que é por volta dos 7 anos, que o ser humano está amadurecendo a parte cortical do cérebro, o córtex cerebral. E essa parte do cérebro é materializada aqui. Ao mesmo tempo, é aos 7 anos onde a criança está se desprendendo da família e entrando no grupo. Ela tá começando a entrar no grupo escolar. Na minha época chamava-se grupo escolar. Hoje não fala mais grupo escolar, é ensino fundamental. Então a criança sai da família, então ele tem relação com a família. Esses dois dentes aqui. Então cada dente ele tem uma relação sistêmica, física, emocional e mental. O dente do siso é o que termina. Olha que linda essa imagem. Eu gosto de coisa poética, que eu entendo melhor. Se você contar os dentes daqui até lá, são 8 para cá, 8 para cá. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, ré, mi, fá. Isso aqui é uma escala musical, uma coisa linda. Cara. E o dente do siso é o pulo da oitava seguinte. Sim. O dente do siso é o que coroa tudo. E ele está ligado à capacidade individual de decidir. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele não tem espaço, quando ele não cabe na boca, é porque durante o processo de crescimento e desenvolvimento, nos tolheram a possibilidade de termos a total e plena capacidade de decidir por nós mesmos. O que nos daria autonomia plena. Então, eu gosto de dar o meu exemplo, que é mais fácil. Eu não tive que é também uma coisa de se explicar, um dente meu não veio. E eu tenho um de reserva, porque ele não vai nascer, ele está lá, não tem espaço para nascer. E eu tive que extrair porque ele nasceu deitado e começou a ter cárie no dente e eu tive que tirar. Por que acontece isso? Porque a gente, durante o processo de crescimento e desenvolvimento, é tolhida a possibilidade plena por uma série de questões. Por isso que eu falei, abre-se um leque, porque você vai ter que entender a biografia daquela pessoa. Então, o dente do siso, não é que você tirou o dente do siso, você não é mais capaz de decidir. Não é isso. Senão, quem não tinha dentes nenhum, não ia conseguir fazer mais nada. Porque os dentes, na verdade, eles são delimitadores de um espaço bucal. Você tem arcada superior, arcada inferior. Esse espaço bucal que é o mais importante, é aqui. Eu sei que você gosta de coisa simbólica. Espero que as pessoas gostem também. Imagine que esse espaço de dentro da boca, a forma dele, geométrica, é uma hipérbole. Uma hipérbole é o formato lá de um ovo. O símbolo da bioaxis é uma hipérbole. Essa hipérbole é um ovo. O conceito está dentro do ovo, não está? Então, o pintinho, a codorna, nasce dentro de um conceito codorna. O ovo da codorna é pequenininho. Ela nasce, cresce, reproduz e morre. Mas ela não transforma, nem a ela, nem ao mundo. Ela não faz essa transformação. Uma galinha, o ovo é um pouquinho maior. Um pato um pouco maior, um dinossauro, um ovão. O ser humano também vem de um ovo, que é o óvulo fecundado. É lá que ele vem. E esse óvulo faz a trajetória humana, quando a gente, e você, no seminário que você fez, a gente transcorreu sobre todo esse processo evolutivo. Olha que lindo isso. O ser humano, individualmente, ele faz o que o universo demorou bilhões de anos para fazer. Cada um de nós fazemos isso desde a concepção. A gente faz todo um processo. Só que quando a gente nasce dependente. Totalmente dependente. Totalmente. E com uma mente em branco. A mente fica em branco. E aí daí em diante, você traz, lógico que a gente traz uma individualidade, a gente traz uma carga que é nossa. Isso que nos faz indivíduos, seres humanos individuais, né? Mas tudo que a gente vai vivenciar ao longo a partir da gestação, da concepção, e até os 28 anos, vai ficar marcado. E ele fica marcado na relação dos dentes, que delimitam esse espaço. Então, voltando à hipérbole, se você olhar uma boca, esse espaço é uma hipérbole.
Só que dentro dele é o nosso conceito como ser humano que cabe. Por isso que uma boca de uma criança é uma boca pequenininha, a boca do adulto vai aumentar. E o conceito? Que conceito? Todos os conceitos construídos ao longo desses 28 anos. Uhum. Dá só para complementar, e aí você fala que eu vou tomar água. Tá bom. Então, assim... o ser humano é um verbo vivo. Verbo vivo. Não é assim que a religião coloca? Né? Somos um verbo vivo. Um verbo vivo é uma ação viva. A vida é uma conjugação de verbos. O ser humano como um verbo... Então, quando ele nasce, os verbos que ele conjuga quando ele nasce, ele amamenta, ele chora, ele urina, ele defeca, ele dorme. É isso que ele faz. E ele vai aprimorando o verbo. Com 6 meses ele senta, 1 ano ele anda, aí ele fala monossílabos, dissílabos, até ele montar uma frase demora 3 anos. Então ele vai aprimorando. Essa conjugação de verbo, de experiências, de vivências que eu vou tendo, vão me construindo, vão construindo a minha identidade. É isso que vai fazendo a minha identidade acontecer. Uhum. E essa construção dessa identidade vai ser refletida nesse processo todo da boca e dos dentes, né? Então, se eu for ficar aqui falando, nós vamos ficar horas para falar sobre isso. Olha só, alguém falou assim, olha, tem o site do Hamilton e do Maurício que se chama Bioaxis, Bioxis. No Instagram, no meu Instagram, tem lá... Também, isso. Tá lá. Então, inclusive, está recém-atualizada a Bioaxis. Então, lá tem muita coisa, muita história, inclusive, explicando quem é o Mário Baldani, que é uma pessoa incrível. Isso. É um iniciado, tanto quanto o Mer Schneider, quanto a Ida Rolf, quanto esse que falou que criou... Rudolf Steiner. O Steiner. Rudolf Steiner. Então, assim, eu ouço muito pessoas chegarem para mim e falar assim, ai, eu sou uma tadinha porque aconteceu tanta coisa ruim comigo e tal. Eu falo, opa! Olha a sua oportunidade. Por quê? A Ida Rolf, a filha dela, nasceu com distrofia muscular generalizada. O Meir Schneider nasceu cego, né? E o Mário Baldani nasceu praticamente com câncer de língua. E olha o que esses seres fizeram. Transformaram... O Mário Baldani teve um câncer no ramo ascendente da mandíbula, não é na língua, foi no ramo ascendente, foi aqui, ó, nessa parte, o ramo ascendente da mandíbula, esse ossinho aqui. Isso, e ele era super criança, né? Não, ele já era adulto, já era adulto. Foi ali que ele assumiu foi ali que ele assumiu toda essa bagagem e foi atrás de fazer com coragem aquilo que ele queria fazer. Que você imagina, esse papo que a gente está levando hoje aqui. Muita gente vai achar muito louco. Como é que é essa história de boca, de construção de identidade? O que é isso? Você imaginou isso sendo falado? Isso o Mário começou, ele publicou os primeiros livros dele foi em 1960, década de 60. Ali, imagina, né? Então, o câncer ele já era formado, a história do Mário ficaria também meia hora falando do Mário. Sim. Mas ele teve um câncer ascendente, e o câncer modificou a vida dessa pessoa. É um carcinoma espinocelular, um carcinoma agressivíssimo, naquela época não tinha tratamento, e ele fez o tratamento que foi possível ser feito, mas o principal tratamento que ele fez foi na mudança da consciência. Em assumir um papel de ser um ser humano que deixa uma obra no mundo. E ele deixou. Estamos aqui falando dele. Isso. Então, e transcendeu, né? Transcendeu, cara. Isso. Não sei se você ainda vai pegar sua água, mas eu gostaria de falar um pouquinho. As pessoas estão fazendo várias perguntas sobre a ausência de dente, pessoas que nasceram sem um dente, pessoas que o siso não eclodiu e tal. Não sei se vai dar tempo de responder isso, eu acho que sim. Mas o que eu gostaria de falar, que é um pouco o mote do nosso encontro, é essa questão. O limão faz super bem à saúde, gente. Ele muda toda a nossa história. Consciência física, consciência corporal, consciência neurológica, emocional, psicológica. Ele traz muita lucidez, porque imagina, ele entra como um sol dentro de nós. Então, tem gente que fala, eu não consigo o limão me faz mal.
é muita lama, é muita escuridão dentro de você para dar conta desse sol. Então, não é um julgamento. Começa com limão devagar, né? Pelos choram, pelos fitos. Não entra com limão direto, porque é muita luz. É que nem quando a gente está dormindo e alguém acende a luz, você quer matar aquela pessoa. Então, o limão, ele traz, sim. E agora, não é por isso que nós vamos deixar de consumir se ele faz alguma coisa com os dentes. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque você foi a primeira pessoa, como dentista, como profissional, que mexe com boca, né, com dentes e tal. Você me deu uma resposta muito linda, mas eu gostaria que você respondesse para esse povo que está aqui conosco. Eu já não sei o que eu respondi para você. Espero que eu responda a mesma coisa. Se não, evoluiu. Olha, para falar sobre isso, antes eu vou ter que explicar um pouquinho sobre a constituição do dente, né? O dente, a parte externa do dente, que é o esmalte, a parte de fora do dente, para quem não sabe, ela é um cristal, a parte mineral mais dura que a gente tem. É um cristal de fato. Cristal esse cristal que a gente vê é um cristal, isso aqui, né? Então ela é muito dura, a estrutura mais dura que existe no universo, não é? Tanto é que aquela broquinha que o dentista usa, que todo mundo tem medo dela, sabe aquela broquinha que fura o dente? Aquela broquinha é de diamante. Só diamante fura um esmalte. Uau! E por ele ser de hidroxiapatita, de um mineral, né? O cristal, a principal característica do cristal é guardar memória. Ele é banco de memória. Então, o nosso esmalte, ele é um banco de memórias. Quando a gente encosta um dente no outro, a gente reafirma memórias. Não é? Em relação ao limão. O limão, lógico que ele é ácido. Todo mundo sabe, negar isso seria loucura. E você daria uma aula sobre a transformação, a alquimia que acontece no limão depois que ele é ingerido. Porque é depois que ele é ingerido que a magia se dá, porque aqui ele é alcalino, ele alcaliniza, ele não acidifica. Né? Mas na boca, em contato com o dente, eu diria para você o seguinte, para isso causar algum tipo de desgaste no dente, precisa ser uma exposição muito grande, muito grande. Agora, existem pessoas que já têm um desgaste no esmalte. Essa memória já foi desgastada de alguma maneira. Aconteceram problemas de abrasão, ela perdeu o osso, retrai a gengiva e mostra aquela parte do dente que não tem esmalte, aquela parte é molinha, então qualquer coisa ácida que bate ali vai causar abrasão. Mas no dente propriamente dito, não. Agora, a gente conversou sobre isso, uma pessoa que tem abrasão, vamos imaginar uma pessoa que, sabe que a pessoa que já conhece pessoas assim, toma um copo d'água, sente dor, sensibilidade? Imagina um limão numa boca de uma pessoa como essa. Então, ela não vai poder tomar limão? Não, seja criativo, né? Limão é maravilhoso. Então você toma ele de canudinho, vai lá, põe de canudinho. Outra, acabou de tomar o limão, enxágua a boca, lava a boca. Não escova o dente logo após ter tomado o limão, porque o limão pode ter... isso, agora, numa pessoa saudável, não, muito pelo contrário, eu acho que ele é benéfico, porque ele altera completamente o pH, ele muda completamente o pH. Ele é adstringente, o limão é adstringente, você, mais do que ninguém, pode dizer sobre isso. Isso é tudo escrito no seu livro, não é? E no site. Mas olha, por incrível que pareça, Hamilton, foi a mesma resposta que você me deu há 20 anos atrás. Então, eu vou só falar que o limão... Você falou assim... Falar que o limão não causa desgaste, pô, se você pegar vários sucos de limão, colocar na boca, ficar fazendo bochecho pro limão, ninguém está pedindo para ser feito isso. Inclusive, pontualmente, você pode até usar o limão. Eu já vi receita tuas de você molhar no cotonete o limão com alguma outra coisa para determinadas aftas e tal. Cura. Sim. Agora, que o limão vai atacar o seu dente, que você... Não, agora se você já tem sensibilidade, já existe essa sensibilidade, continue tomando seu limão, mas tome de canudinho, enxágue a boca.
não é? Enxaga a boca. Essas pessoas que têm sensibilidade, por exemplo, elas falam do limão, que o limão pode causar, piorar, elas tomam vinho, o vinho é pior que o limão. Atacar esse tipo de coisa. E eu, assim, então é isso. Você falou na época, né, que a pessoa teria que ingerir uns 3, 4 limões e ficar com ele na boca por uns 20 minutos. O que é impossível. Não, esse tempo aí, eu não sei se é isso. Eu que joguei esse tempo aí. Por um tempo alto, eu sei. Eu nunca fiquei esse tempo. É utópico, porque 4 limões, ninguém vai ingerir 4 limões. E se ela conseguir ficar X minutos com ele na boca, ele já vai deixar de ser 4 limões, porque você vai salivar tanto, que vai diluir. Então, foi essa a resposta que você deu. E também essa, né? Que muito provavelmente, quando a pessoa tem uma sensibilidade ao ter o contato com o limão, ele está sinalizando que existe uma debilidade no esmalte, né? Sim. Então, na verdade, não é o limão o causador daquela sensação, mas ele está sinalizando que tem alguma coisa, algum desgaste, alguma informação que está ali corroída e tudo mais. Está acontecendo alguma coisa no dente, porque um dente íntegro, com esmalte íntegro, não vai acontecer nada. Principalmente porque a pessoa não vai fazer nenhuma, nisso que você falou, ela vai tomar o limão. Não vai ficar. Para que ela vai ficar 20 minutos bochechando o limão? Né? Vai fazer isso. Porque o limão é um astringente, ele passa pela cavidade bucal, é até bom que ele passe. Eu gosto. Bom, eu tomo limão há muitos anos. Para mim, na minha casa não pode faltar tudo menos limão. Limão não pode faltar. Que nem a Bela Gil. E assim, porque eu uso limão mesmo, né? Isso, e eu dou a dica de botar uma pitadinha de sal, que é uma receita da medicina hindu ayurvédica. E aí o ácido cítrico do limão reage com todos os minerais daquele sal de boa qualidade e ele já não tem sabor ácido, ele já tem um sabor, né, ácido, salgado, já é até uma bebida gostosa. E essa história dele, se ele ser ingerido, né, quando ele sai da cavidade oral, né, porque isso é interessante, queria até que você explicasse. Né? Porque aqui a gente tem a área consciente, né? Tá tudo aqui, a boca faz parte disso. Aliás, a boca é a área de maior aglutinação de consciência. Então, aqui ele é ácido, mas quando ele vem para cá, ele é alcalino. O que acontece? Se ele estiver bem acompanhado. É uma magia, né? É uma magia, é uma alquimia. Uma magia. E ele tem que estar bem acompanhado, é claro, senão você não percebe. E é muito curioso, não sei, você que é apreciador, eu quando termino de engolir o limão, sozinho, por acaso, assim, com água e tal, e mesmo com um pouquinho de sal, eu termino de engolir e a minha boca fica doce. Você já percebeu isso? Então, sempre. Não, agora eu tenho mais um dado a te dar, uma pergunta a te fazer. Quando isso acontece, que a boca fica doce, é quando a gente está num estado bom emocional. Porque quando não tá, não fica muito facilmente doce. Não. Você já percebeu isso? Não, já. Por que isso acontece? Porque assim, para você perceber a doçura da vida, você tem que estar num estado alterado de consciência. Senão, bonito, né? É verdade. Porque quando você não está no estado alterado de consciência, você perde muita potência cognitiva. Então, você até você faz a percepção distorcida. Porque aquilo está doce, mas você percebe como amargo. Né? Isso acontece muito nas relações. Uma relação que está indo bem e, de repente, você põe uma lupa de distorção e a relação tem chiado ali. E não foi aquilo que a outra pessoa falou, não foi aquela intenção e tal. Então, assim, é muito lindo, porque o limão ele pode ser um termômetro de como está o seu estado alterado de consciência. Ele ilumina, ele põe luz naquilo. Né? Então é muito legal. Bonito isso, né? Muito. É poético isso. Não. Lindo, lindo. 2 poetas, né? Gente. Ó, você sabe que agora você falou do sal no limão, vou confessar uma coisa que eu fiz a vida inteira. Aliás, de vez em quando eu faço, né? Eu descasco o limão, corto ele, passo sal e chupo o limão. Isso é coisa de criança, Milton.
Eu faço isso até hoje, fiz a vida inteira, a vida inteira. Eu vou contar uma coisa que eu falei para a Leda. É o meu aconchego isso aí. Meu aconchego é isso aí, limão com sal. A Leda Nagli falou que não fazia isso quando era criança. Eu, que sou criança, que cresci em quintal, a criançada da rua brincava no quintal. Então, na casa de um tinha goiaba, na casa de outro era carambola, na casa de outro era mora. Então, dependendo da fruta, a gente ia para o quintal do amigo. E era muito comum a gente comer fruta de vez, ou seja, fruta que não estava totalmente madura. Então, a gente passava sal, lavava e comia. Cara, ficava uma delícia. O sal é impressionante também, né? Ele revela umas coisas assim, alquímico, né? Tanto que já foi dinheiro na humanidade, né? Quando não existia dinheiro, era sal. Era sal que fazia então, isso. olha só que legal. mágico. Ele traz de dentro da fruta a essência da fruta, porque ela fica uma delícia. Ela não estava pronta, mas você prontifica a fruta com sal e com limão. A comida também, né? Comida também, né? Comida também. Então, essa live... Você intensifica o sabor, né? Olha só, essa live vai ficar gravada, tá? Todas as nossas lives ficam gravadas lá no meu IGTV. Alguém perguntou... Nossa, isso é uma irresponsabilidade, isso, hein? Irresponsabilidade? Que fica para... Não, uma responsabilidade. Fica para eternidade essa história, então. É isso? Isso. Então, na goiaba não muito. A gente passava muito na manga, no cajamanga. Nossa, delícia. Hamilton, fala para o pessoal que eles perguntaram qual é como se comunicar com você. Tem o seu perfil, né, no Instagram. O Instagram tem lá, e lá no meu perfil no Instagram só tem coisas da biocibernética. E tem lá o meu endereço, telefone, tem tudo lá. Isso. Endereço não, tem os telefones, como entrar em contato, tem o site também. Isso. Pode acessar o site por lá. O site é legal, ele foi reformado recentemente, tem bastante coisa lá. Mas como você já adiantou, eu peço desculpas antecipadamente para as pessoas, porque eu não sou uma pessoa que frequento muito as mídias. Então... Estou engatinhando, mas tem lá, tudo está lá, eu sei que está lá. E o que é bacana, eu não vi, tá, Hamilton? Confirma aqui com o povo que está com a gente. Olha, temos quase 200 pessoas aqui com a gente. Lá no site, você coloca a agenda dos seus cursos, porque você está dando muito curso, né, Hamilton? E me fala se os seus cursos são só para profissionais da área... né, da odontologia, ou se é aberto para o público em geral? Eu já sei a resposta, mas eu queria que você falasse. Atualmente, por conta dessa história da pandemia, nossos cursos são muito dinâmicos. A gente tem dado alguns cursos aqui em Campinas, tem um pessoal que toma conta disso para a gente, que lá no meu site está, no Instagram também está, é o pessoal da Consciência Curso, mas qualquer coisa as pessoas me perguntam. E ultimamente a gente tem dado cursos para dentistas, né? Que eu botei isso como missão de tentar pescar uns malucos aí que nem eu, que queiram servir-se de cobaia, né? Fazer em si mesmo para poder fazer o outro e se enveredem por esse conhecimento que é tão vasto. Então a gente tem dado curso sim para dentista, isso está publicado lá no meu, acho que tem lá, mas se não tiver, me deixa uma resposta, pergunta que eu banho. Isso, gente. Agora, esse curso... Hamilton, né? Hamilton com H, com N de navio no final, ponto Ramires, não é isso? Isso. O teu Instagram. Isso. De qualquer forma, a live vai ficar salva e eu vou botar o Instagram do Hamilton na live, tá? Então, fiquem tranquilos. E é legal que lá tem o endereço, o telefone dos consultórios dele. Gente, isso não é comercial, tá? Isso não é utilidade pública. Porque eu vi aí vários pais falando dos seus filhos e é muito legal você dar a oportunidade dos seus filhos começarem essa história sem extração de dente. Né, Hamilton? Vai lá, vou deixar você falar. Não, só para complementar a história dos cursos, né? A gente está dando curso para dentistas porque eu já tenho 58 anos, né? Então eu tô já na maturidade.
é muito triste se a gente não tiver quem pegue isso e toque para frente, né? Então eu achei muito mais interessante eu começar a tentar fazer com que outras pessoas se apaixonassem por esse trabalho, pela biocibernética, por todo esse trabalho. Isso tem acontecido, durante esse período de pandemia a gente não tem feito, mas esse ano já está programado, no segundo semestre vai ter, não está a data ainda, mas vai ter. Para as pessoas em geral, e como você mesmo fez um seminário, eu fazia alguns encontros, sempre fiz alguns encontros. Na verdade, eram encontros voltados para os nossos pacientes, para que a gente pudesse ter um tempo maior para a gente entrar mais a fundo no conhecimento do que é o ser humano. Porque olha como eu sou ousado, né? A gente vai lá tentar conhecer um pouco mais o ser humano, porque os nossos cursos eram nesse sentido. E isso a gente faz tempo que eu não faço, Conceição. Eu te confesso que faz tempo que eu não faço. Como eu fiquei voltado para essa história dos cursos para os dentistas, né? E eu optei por uma vida minimalista de trabalho também. Não tenho. Hoje me dou o prazer de ter tempo para cuidar de mim. Olha que delícia! E olha, não, as pessoas que me conhecem sabem, eu não sou rico não. Mas então eu determinei um tempo de trabalho e tal, então eu também abafei um pouco. Mas eu gosto muito, então quando as pessoas me convidam, às vezes eu vou fazer palestras, escolas, convido, alguém convida, vem fazer uma palestra aqui para um grupo, vou, não tem problema, eu vou. Mas não é uma coisa que eu produza, eu recebo o convite e vou. Agora os cursos não, os cursos a gente tem um pessoal que toma conta, que organiza isso pra gente, e os cursos é um pouco diferente. Eu tenho uma turma que eu vou a semana que vem para Balneário Camboriú, tem uma turminha lá, que é pequena, que eu gosto, adoro, né? Turminha pequena, para juntar mesmo, e que já estava encaminhando, alguns deles já estão encaminhando. Então tem muita gente já falando sobre isso, né? Sobre isso. Hamilton, as pessoas estão perguntando quem já fez tudo errado, né? Já fez canal, tá cheio de amálgama, já tirou dente e tal. Se tem solução. Eu não sei o que você vai responder, mas eu acho que tudo na vida tem alguma forma de você retificar. Lógico que tem coisas que deixam sequelas, mas se você tem, eu digo sempre que no momento que você tem consciência, começou a cura, né? Então, isso é a primeira coisa que eu queria falar, para depois deixar você falar, porque faltam só 8 minutos. E a outra coisa, Hamilton, é assim, eu vou depois, em off, conversar com você para a gente montar algum curso online, sabe? Gravar, por favor. Desafio, hein? Vamos ver. A gente conversa. Não é? Isso, o Doce Limão tem uma plataforma de cursos, tipo Hotmart, só que é Doce Limão, com assuntos focados em estilo de vida e qualidade de vida. Então, depois a gente vai falar, gente, conversar. Eu prometo para vocês que estão tudo aqui, tudo testemunha, que ele vai ser um pouco mais midiático, tá? É um desafio, hein? Mas como você é leonina, né? Que você falou, você é leonina vai, né? Então, lógico, imagina, eu compactuo com a tua resposta. A consciência está acima de tudo, de tudo. Eu dei o exemplo do desdentado. Então, só para complementar aquele negócio do ovo, né? Se você recupera esse espaço, mesmo que sendo com próteses, e você recupera a postura daquela pessoa, e para isso você vai precisar trabalhar com ela, para ela entender a biografia dela, para reavaliar valores, virtudes, sabedoria, trabalhar pedagogicamente com o ser humano, e através do desenvolvimento de consciência ele consegue tudo o que ele quiser na vida. Então não existe essa história de não poder, não tem, lógico que tem. Lógico que quanto mais afastado eu estou de um caminho, imagine que você tem um caminho de ascendência, e você se afasta dele. Quanto mais afastado, mais difícil é para voltar. Mas é lógico que você tem como voltar. Isso é óbvio. Senão eu não acreditaria na vida. Não teria sentido fazer o que eu faço, né? Não é? Eu acredito plenamente no ser humano. Plenamente no ser humano. Então, não tem. Lógico que sempre tem alguma coisa a ser feita. E o mais legal, que é o que as pessoas têm que saber, o tratamento, o remédio, né, que a pessoa busca para melhorar na vida,
Não está longe dela, está dentro dela, vê se pode. Está dentro da pessoa. Você procura longe, não, está lá lendo, né? Aí a gente ajuda a pessoa, a gente tenta ajudar a pessoa a chegar lá. Aí põe o limão pra toma bastante limão e põe bastante limão e manda a brasa. Não, nós estamos brincando, mas eu estou falando sério. Você precisa consumir alimentos que levem luz para dentro de você. Lógico. É por isso, por exemplo, que eu condeno o micro-ondas. Micro-ondas, o que leva para dentro de você? Estresse, atrito, né? Porque micro-ondas aquece por atrito. Mas se você leva tudo que tem luz, folhas, flores, né? O fogo. Exatamente. Fogo, você leva coisas que te aromatizam, que melhoram o teu cognitivo, melhoram as tuas percepções, melhoram a tua potência. Claro que você vai acelerar, né? Então... Você acelera, é um potencializador, é que eu brinco, falo assim, o trabalho que eu faço é colocar algumas placas, né? Você foi minha paciente, sabe disso. O que é esse aparelho? Ele aproxima a pessoa de um potencial que já existe dentro dela. Aí o que eu posso fazer é, pelas experiências que eu tive na minha vida, dividir com aquela pessoa para que aquela pessoa possa fazer algo por ela. Um padrão de relação novo. É mais ou menos isso. Isso é sempre possível ser feito, sempre. Se a pessoa estiver disposta, ela corre atrás, ela vai atrás. Sim, ela investe, né? Eu lembro... A gente ajuda, né? Ajuda. Tanto que, se eu fosse resumir o meu trabalho, eu diria que o meu trabalho é uma reprogramação respiratória e postural. No sentido mais amplo que você possa dar a palavra postura. Postura de vida. Então, a gente busca ajudar a pessoa, através de uma pedagogia humana, a ela se ajudar, se autoajudar a encontrar esse caminho. E é muito lindo, porque quando eu te conheci... Através da respiração e da postura. Isso. Quando eu te conheci, eu tinha quadros de melancolia constante. Eu acordava com quadros melancólicos. E, cara, eu sou de Leão, sou solar, acordar com melancolia, né, com uma tristeza. E aí você me avaliou, viu minhas fotos desde a infância, né? Você faz uma biografia, assim, cinematográfica. E eu comecei a melhorar a minha respiração. Você criou espaços para eu, né, ampliar minha respiração. Isso aí. E a partir daí eu comecei uma jornada incrível. É mais poético ainda. Eu criei espaço para a manifestação da sua consciência. Da sua consciência. Você ocupou esse espaço com a consciência. Sim. Se você não tivesse ocupado esse espaço, você não iria adiante. Exato. Mas o mérito é seu, não é do aparelho. Mas a ferramenta, né, que o Baldani, você oferecem, é fundamental. Nós temos 3 minutos. Vamos fazer outra live em março? Vamos. Deixa eu fazer uma coisa que eu preciso fazer. Eu tenho uma filha morando na Austrália. Há 2 anos que eu não a vejo. Ela provavelmente está nos assistindo. Cadê? Um beijo, filha. Tenho 2 enteados na Alemanha que estão nos assistindo, o Bruno e a Deza. Beijo para eles. Se eu não mandasse isso aqui... para não ficarem com ciúmes, vou mandar para os meus 2 filhos, o Rafael e a Andréia, que estão aqui no Brasil. Beijo. Obrigado, viu, Conceição? Muito obrigado. Vamos fazer outra live, porque olha só, o povo amou você, amou esse assunto. Mas enquanto isso, porque eu estou indo viajar agora, né? E só volto em 15 dias. Enquanto isso, vocês vão lá no Bioaxis e interajam aí com o Hamilton do jeito que vocês puderem. Gente, quem quiser... Olha, pessoal, se eu não responder rápido, eu respondo. Pode ficar sossegado, tá bom? Isso, porque ele está num ano sabático. Olha só, quem quiser adquirir o livro O Poder de Cura do Limão, maravilhoso. O Hamilton está aqui dentro. É só entrar no link da minha bio e lá vocês, depois que terminar a compra, preenche o cupom Cura Limão 15. Tudo em caixa alta, tudo junto. Cura Limão 15, que vocês vão ter 15% de desconto. Vai lá, eu vou botar isso tudo também, depois que eu salvar a live, eu vou botar tudo isso para vocês não se desvincularem. E essa promoção é até o dia 28, porque é o lançamento do livro, tá bom? E fica aí, ó, promessa é dívida, vamos estar aí em março. Eu vim fazer essa live com você e botei esse quadro aqui em sua homenagem, viu? Ai, meu Deus. Que eu sei que você gosta.
Amo. Eu amo o mito da caverna, amo a Nova Acrópole, amo a professora Maria Lúcia. E a gente ficou tanto tempo sem se ver e começamos a conversar e já estávamos lá no mito da caverna. Muito legal, Hamilton. Parabéns. Tudo de Obrigado, bom. Gratidão viu, Conceição? imensa. Parabéns para você também. E a minha também. E agradeço por todo mundo que esteve aqui com a gente, que amou a live. E é um assunto... Também agradeço a todos que vieram e tiveram paciência de nos ouvir. Arro! Beijos, beijos. Vou salvar agora, tá? Tá bom, tchau. Tchau.